Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É sempre muito bom estar na casa do nosso Deus e sou grata por estar aqui, porque você também está aqui conosco, por aqueles que estão assistindo e participando desse culto, e é tudo pelo nosso Deus. E antes de começar, eu gostaria de começar orando, falando com o nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor Jesus, quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai, porque estamos aqui na Tua casa, porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor Jesus. Muito obrigada porque eu pude sentir a Tua presença na ministração desses louvores. E, Senhor, mesmo que eu não sentisse nada, eu sei que o Senhor está aqui, mas é tão bom quando a gente sente, Pai. E que o Senhor continue manifestando a Tua presença. E que cada um de nós possamos, Senhor Jesus, através da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações e nos convencendo daquilo que precisamos entender, ó Pai. Abre os nossos ouvidos nesta noite. Abre os nossos corações, Senhor. E que a Tua palavra, ela venha gerar transformação de pensamento, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que encontre corações que anseiam por ouvir a Tua voz e cumprir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, continue conosco. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. E uma coisa eu tenho certeza, cada palavra que eu escuto, cada pregação, eu tenho a certeza do amor de Deus por nós, né? Porque toda palavra que a gente ouve edifica as nossas vidas, nos levanta, e quando é uma correção, é uma demonstração de amor do próprio Deus por cada um de nós, porque Ele só corrige os filhos que Ele ama. Então, se o Senhor nos corrige, isso demonstra o amor dEle por nós. E que nessa noite a gente abra os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor quer falar, né? E hoje a gente vai falar sobre as preocupações da vida, né? E quantas preocupações nós temos, né? São tantas demandas, são tantas coisas. E parando para pensar, hoje é o primeiro dia de dezembro, do último mês desse ano. Né? É um mês onde muitas pessoas, principalmente os melancólicos, ficam mexidos, né? Porque é o final do ano. E aí você para pensar, como está a minha vida? O que será o que eu fiz durante todo esse ano? O que eu quero fazer a partir do próximo ano? Qual é a perspectiva da minha vida? E com isso vão gerando-se preocupações, ansiedades, e a gente vai projetando aquilo que nós queremos. Mas isso gera uma certa ansiedade em nós. E hoje eu quero te perguntar como que está a sua mente, como está o seu coração, como está você, como você está nessa noite. Será que você tem andado cheio de preocupações ou será que elas têm estado no lugar delas? Né? E hoje eu quero ler num texto que eu particularmente gosto muito. Tem vários textos que eu gosto muito, eu sempre falo isso, né? Então, mas eu gosto muito desse porque quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, foi nesse texto que Ele começou a falar comigo. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. As pessoas costumam dizer, mas quando eu olho para você, você parece ser tão tranquila. Falei, tá bom, beleza, é porque você não está dentro de mim, né? Eu era uma pessoa que era preocupação ambulante. Tudo me preocupava demais. Qualquer coisa que eu imaginava, tudo tinha que sair do jeito que eu queria. Porque se não fosse assim, para mim estava tudo errado. E o Senhor, Ele começou a tratar na minha vida nesse texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, que é lá em Mateus 6, 25. Nós vamos ler do 25 ao 34. E é um texto assim que, né, eu já estou quase decorando de tanto que eu leio, porque constantemente eu preciso voltar nele. E se você for uma pessoa como eu aconselho, volte nesse texto várias vezes que você precisar.
que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E esse texto, só lendo, né, já é uma pregação, né? A gente já lê e ele já vai confrontando a gente. Porque nós somos assim, pessoas preocupadas. Pessoas que não entendem que servem a um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Pessoas que querem se antecipar a tudo. E esse texto, ele mexe com a gente, né? E eu já começo vendo nesse texto, logo no início, que Deus nos fala sobre prioridades. Porque quando diz, ali no versículo 25, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Qual a nossa prioridade? Por que a gente se preocupa tanto com a comida e com a roupa, sendo que o que mais importa é a nossa vida e o nosso corpo? Como está a sua prioridade? O que você tem se preocupado? Será que realmente aquilo que nos toma a nossa preocupação, aquilo que rouba a nossa atenção, são as coisas que, de fato, são mais importantes? Enquanto eu li esse texto, o Senhor, ele falava comigo sobre inversão de prioridades. E a gente está invertendo as coisas. A gente está se enchendo de preocupações, se enchendo de dúvidas e está deixando de lado as coisas que realmente importam. E o Senhor, ele falava comigo que, às vezes, a gente quer tanto ser o nosso próprio provedor, a gente quer tanto ter o controle de tudo, que a gente se sufoca, a gente se sacrifica. Quantas pessoas se matam de trabalhar, porque querem ter em suas próprias mãos o controle da sua despensa, o controle da sua vida financeira, ou você quer ter bens materiais, então você se sobrecarrega, você vai além dos seus limites, sacrificando coisas que realmente importam. E o Senhor falava comigo, quantas pessoas têm negociado as suas vidas com Deus? Quantos de nós, por querer ter o controle de alguma coisa, por querer se achar no domínio de alguma coisa, temos negociado a nossa vida com Deus? Né? E quando eu pensava nisso, eu lembrava de Marta e Maria. Realmente, Maria estava preocupada com algo importante. Ela estava recebendo Jesus e toda a comitiva que vinha junto com ele. Mas nisso ela ficou naquela agitação. E essa agitação privou ela de receber a melhor parte. Será que você tem sido privado de receber a melhor parte? O que você tem feito ao excesso? Será que, de fato, aquilo que você está focado é aquilo que você precisa se focar, precisa se alimentar? Às vezes, a gente precisa parar, como Maria, para receber a melhor parte. E, às vezes, você pensa, mas eu não trabalho fora. Eu trabalho dentro da minha casa, eu cuido do meu lar. Mas, cuidado, porque dentro do lar também é um perigo, onde você pode se encher de tantas tarefas que não tem um tempo
para cuidar da sua família, que não tem tempo para cuidar da sua vida com Deus. E você acaba se sobrecarregando de tantas coisas e esquece da melhor parte. A melhor parte não é a casa arrumada, a comida pronta. A melhor parte não são as roupas lavadas. A melhor parte é o tempo de qualidade que você está com a sua família. É a educação que você passa para os seus filhos. Essa é a melhor parte. Será que a melhor parte são mesmo as contas pagas? Ou será que a melhor parte é você conseguir entrar e sentir a presença do seu Deus? Aquele que você diz servir, aquele que você diz amar. E o Senhor, Ele tem falado muito comigo ultimamente sobre isso, sobre a nossa prioridade. E, como eu já falei, eu estou um tempo em casa, saí do meu trabalho, e eu me lembro que quando o Espírito Santo de Deus começou a me conduzir a isso, para eu sair do trabalho e ficar um tempo em casa, aconteceu algo que mexeu muito comigo. Uma pessoa conhecida, que trabalhava no mesmo ritmo que eu, recebeu uma notícia que o filho dela havia assassinado uma mulher. E aquilo me deixou em choque, irmãos, porque ela trabalhou tanto a vida toda, ela sempre correu atrás dos seus objetivos, e ela não conseguiu perceber que dentro da sua casa o seu filho precisava de ajuda. E a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a falar comigo: Flávia, realmente o que importa para você são as contas pagas? Flávia, realmente o que importa para você é você ter uma boa casa, um bom carro? Ou o que importa para você é ter filhos que me honrem e que estejam com a mente saudável? Às vezes a gente quer, com a desculpa de que quer organizar tudo e dar uma boa vida para os nossos filhos, nós mesmos estamos de espectadores da tragédia. E o Senhor falou muito comigo, e naquele dia eu saí do meu trabalho tão arrasada. Irmãos, foi terrível. E eu saí tão arrasada, e a primeira coisa que quando eu cheguei em casa, eu abracei Samuel, meu filho mais velho, e eu só chorava. E a única coisa que eu consegui dizer para ele, eu falei para ele: você é mais importante para mim do que o meu emprego. Você é mais importante para mim do que casa, do que carro. Eu te amo mais. O que você vai se tornar é mais importante para mim do que o que eu vou conquistar aqui nessa vida. Porque, para mim, a maior recompensa é se você ficar bem. E naquele dia eu entendi que eu estava trocando os meus valores, que eu estava invertendo as minhas prioridades. E naquele dia eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, até que eu tomei a decisão. Estou aqui, estou viva, gente, estou bem, glória a Deus. Aquilo que me dava tanto medo, que era ficar sem um trabalho, sem um salário no final do mês, que me deixava em pânico. Gente, agora eu estou aqui, estou bem, está tudo bem. Às vezes você tem se enchido de tantas preocupações, mas acontece que você não está só, você tem um Deus que cuida de você. E se Ele te garante, vai ficar tudo bem. Mesmo que tudo pareça um caos, aparentemente. Mas o Senhor é o Deus soberano, que tem o domínio de todas as coisas. O domínio esse que você tanto quer, mas que somente Ele tem. Então, Ele me falava sobre isso. E a gente sacrifica a nossa saúde, sacrifica boas amizades, o tempo de fazer amigos, porque a gente está tão ocupado com tantas coisas, e se esquece do mais importante. O mais importante não é o que você vai comer. O mais importante não é o que você vai vestir. O mais importante é a sua vida e o que você tem feito nela. O mais importante é o seu corpo, a sua saúde. Então, não precisamos ficar preocupados com tantas coisas. Se foque no que realmente importa. Porque essas coisas que vêm para nos confundir, só roubam de nós a atenção que a gente poderia dar para aquilo que realmente importa. Então, que nessa noite o Espírito Santo te coloque de novo no caminho certo, exato. E todas essas distrações que têm te cercado não possam mais te confundir. Porque o Senhor, Ele é a nossa prioridade. A nossa família é a nossa prioridade. E também eu continuei lendo e vi, que o Senhor, Ele fala também lá que
as aves no céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, que lição, né? Essas aves estão dando na gente. Que lição. A gente tem muito que aprender observando a natureza, observando as aves, porque elas não se preocupam, irmãos. E elas não ficam nessa busca desenfreada de construir poupanças, porque elas sabem que tem quem cuide delas. E você sabe? Você sabe que tem quem cuide de você? Será que eu sei que eu tenho alguém que tem cuidado de mim? E eu fiquei pensando, e aqui diz, não tem vocês muito mais valor do que elas? Você tem noção do valor que você tem? Você tem noção da importância da sua vida? Você tem noção de que tem um Deus que te ama tanto, que Ele te formou detalhadamente e te fez a imagem e semelhança dEle? Esse é o Deus que te ama e que te formou cuidadosamente. Você vê os passarinhos e às vezes inveja, fala, ai, olha a paz deles cantando, que lindos. Mas você também pode ter essa paz, porque o mesmo Deus que falou que hajam aves nos céus é o Deus que te criou com as próprias mãos. Então, se eles têm essa segurança, nós também podemos ter. Porque não temos nós mais valor do que as aves no céu? Às vezes a gente olha as coisas e não para pensar, né? Se o Senhor cuida dos passarinhos, que Ele só falou que haja, e aconteceu, e se formou, porque Ele não vai cuidar de nós, que Ele fez com as suas próprias mãos e a sua própria imagem e semelhança. O Senhor, Ele cuida de você. E você tem valor. Às vezes, a gente recebe setas na nossa mente para tentar nos confundir e dizer que não, você não é importante. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus te formou. Não foi à toa. Você não nasceu por acaso, nem por engano. Ele te criou. Ele te formou. Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo quando fez você. A sua mãe só descobriu, mas Deus sempre soube quem você era e quem você é. Então, a sua vida tem muito valor. E Ele quer cuidar de você. E Ele tem cuidado de você, assim como você vê os passarinhos que Deus cuida, passa a observar a sua vida e ver o quanto do cuidado de Deus tem sobre ela. Né? E vamos lá. No próximo versículo, no 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aqui fala sobre o Deus provedor. O Deus provedor. E Ele diz que Ele veste os lírios dos campos. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa provisão de Deus. E você acha que com você é diferente? Para bem para pensar. Quem foi que abriu a porta do emprego que você trabalha? Quem foi? Quem é que te dá o fôlego de vida a cada manhã? Quem é que te coloca de pé todos os dias? A gente quer ter o controle. A gente quer achar que é o esforço das nossas próprias mãos. A gente quer achar que foi somente a nossa faculdade, mas não. Se o Senhor não abrir a porta, ninguém abre. Se não, Deus não te der, ninguém pode te dar. Quando nós damos o dízimo na casa do Senhor, a gente só está devolvendo um pouquinho daquilo que Ele nos deu. É Ele quem dá. É Ele quem dá. Mas a gente fica tão preocupado com tantas coisas, se esquecendo de que quem provê em nossas vidas é o nosso Deus, o mesmo que veste os lírios dos campos. O Senhor, Ele tem cuidado de você, até mesmo nas suas vestimentas. E quando eu leio isso, eu só consigo me lembrar do povo de Israel no deserto. Essa história é muito incrível, porque mostra o tamanho do cuidado de Deus e como Ele é tão detalhista.
Eles estavam no deserto, mas lá no deserto as roupas não rasgavam e os sapatos não se gastavam, porque tinha um Deus cuidando até disso. E porque conosco vai ser diferente. Só que a gente não tem o trabalho de olhar em volta e de perceber, de ter a sensibilidade de saber que é o Senhor que tem provido sobre a sua vida. Se você tem, é porque Ele te abençoou. Mas aí, às vezes, Ele permite que a gente passe pelo deserto, porque no deserto você é obrigado a enxergar o quanto esse Deus tem cuidado de você. Porque quando está tudo bem, quando está tudo estável, quando o dinheiro vem e você tem a mais ali certinho, já tem tudo programado, aí você não consegue ver que foi a provisão de Deus. Mas quando você passa no deserto, aí você é obrigado a enxergar que quem tem provido sobre a sua vida é o nosso Deus. Então, talvez você não entenda o deserto na sua vida, mas às vezes Deus te permite passar por lá, para que você fique mais sensível ao cuidado desse Deus tão maravilhoso e que cuida de você. Ele não te desampara, Ele é sempre presente. E eu costumo dizer a Deus assim: Senhor, mesmo que eu não te sinta, eu sei que o Senhor está aqui, mas deixa eu te sentir, porque é melhor. Então, no deserto, você sente o Senhor. E que a gente não precisa passar por lá para sentir. Faça esse exercício de parar para pensar sobre a sua vida, que você vai enxergar a mão de Deus em todos os detalhes da sua caminhada. Assim como nos lírios dos campos. Quando você passar por uma floresta, por um jardim, ali tem flores vestidas do próprio Deus. E é assim que Ele faz nas nossas vidas. Você é alguém que tem sido vestido e cuidado pelo próprio Deus. Talvez você não esteja enxergando, porque está tudo bem. Mas quem cuida de você é Ele. E é por isso que está tudo bem. Mesmo quando tinha tudo para não estar. Mesmo quando parecia que tudo estaria uma bagunça. Mas você está bem, porque o Senhor cuida de você. Ele te sustenta. Então, vamos dar atenção a esses detalhes. Que realmente são os detalhes que importam. Está faltando alguma coisa, mas tem outra no lugar. É só maná que cai todo dia? Pode até ser, mas não está faltando alimento. O Senhor, Ele cuida. Ele cuida de você. E a gente tem que aprender a ser grato. Porque a gratidão, ela gera milagres. Então, se a gente quer viver algo novo, quer viver os milagres do Senhor, vamos ser gratos pelo que você já tem. Reclamar não vai resolver nada. Porque quanto mais você reclama, quanto mais você pensa nos problemas, mais problemas você vai enxergar. Mas quando você olha para a sua vida com os olhos da gratidão, com os olhos da fé, parece que os milagres, eles te seguem. E você, em tudo, você começa a ver milagre, milagre, milagre. Todos sabem que esse mês de dezembro a minha mãe teve um infarto. E isso está muito recente, é por isso que eu estou falando disso. E eu não consegui enxergar outra coisa senão a mão do Senhor sobre a vida da minha mãe. Sabe? E tinha tudo para ela ter ficado mal, mas o Senhor esteve com ela em cada minuto naquele hospital. E ela tinha uma confiança no Senhor. As pessoas vinham e falavam: fulano, aconteceu a mesma coisa, ficou tanto tempo no hospital, ficou não sei quantos meses esperando o exame. Mas ela falava: comigo vai ser diferente, porque o meu Deus está cuidando de mim. E, de fato, irmãos, foi isso que aconteceu. Nós vimos isso acontecer. A ponto do médico que estava acompanhando a minha mãe naquele hospital dizer: realmente foi Deus na sua vida, porque o que aconteceu com você nunca aconteceu antes. Dela ter ido fazer o cateterismo, o médico viu que ela ia precisar de fazer uma angioplastia e fez no mesmo dia. Todo mundo tem que voltar para o hospital, ficar esperando uma oportunidade para fazer a angioplastia. Mas ela não, ela fez tudo no mesmo dia, porque foi a mão do Senhor que conduziu tudo. E você aí tão preocupado com tantas coisas. Descansa no Senhor, porque sem Ele nada acontece. É Ele que dá ordens. É Ele que manda. É Ele que tem o controle, não é você, não. Não é seu patrão que tem o controle. Não é o seu salário no final do mês que tem o controle. Não é. Não é seu marido que trabalha e você
acha que o controle, que o sustento vem da mão do seu marido. Não é. É o Senhor que tem te alimentado. É o Senhor que tem te sustentado. É o Senhor que tem vestido você. Só que a gente quer só enxergar problemas, irmãos. Precisamos ser mais gratos ao Senhor. E esse mês me fez ver o quanto eu precisava ser grata. Porque onde eu só via problemas, a minha mãe só via gratidão. E a gratidão que estava exalando da vida dela me contagiou. E eu comecei a ver gratidão também. Então, talvez o que está faltando na tua casa não é um trabalho, não. O que está faltando na tua casa é gratidão. É você enxergar que tem um Deus cuidando de você. Porque aí, essa gratidão que está em você, ela contagia outras pessoas. É isso que está faltando em nós. Essa confiança de saber que tem um Deus cuidando de tudo, dos mínimos detalhes. E ainda para ser mais interessante, minha mãe disse que quando ela entrou lá naquela sala, né, centro cirúrgico, eu acredito que seja, tinha um enfermeiro cantando. Agora é só a vitória, agora é só a vitória. Não, minto, ele cantou, já sinto o cheiro da vitória, invadindo esse lugar. Aí eu falei, não acredito. O Senhor já estava dando a resposta antes mesmo de acontecer. Quando ela entrou na sala, o cheiro da vitória já estava lá. E às vezes a gente deixa passar porque a gente não quer enxergar aonde o Senhor está cuidando de nós. O cheiro da vitória já está invadindo o lugar. Mas e aí, você recebe? Ou você só quer reclamar porque teve um infarto? O Senhor, Ele quer te fazer agradecer. Mesmo que as coisas estejam difíceis aos olhos de qualquer um, mas aos seus olhos não vai estar. Porque onde os outros veem derrota, doença, enfermidade, perda, você vai enxergar a vitória. E é sobre isso, irmãos. E a parte que eu mais gosto desse versículo, que é o versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gente, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui não se refere ao Deus dos céus, é o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E todo aquele que o receber dará o poder de ser filho de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Você pode ser filho de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você crer que Jesus é o único e suficiente Salvador, você é filho de Deus. E às vezes a gente fica tão aflito, pensando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, porque a gente não entende quem nós somos, quem você é. Você recebe essa palavra, você entende que esse Deus celestial é o seu Pai. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o seu Pai. E enquanto eu li essa palavra, eu fiquei pensando, Heitor e Samuel, os meus filhos, eles não ficam atrás de mim falando, mamãe, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Eles não ficam desesperados com essas coisas, porque eles sabem que eu sou a mãe deles e que na hora de comer eu vou dar a comida. Eles sabem que na hora da sede eu vou dar a bebida. Eles sabem que assim que eles tomam banho, eles vão se vestir, porque eles têm a mim. E nós, quem nós temos? Por que a gente fica, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Você está sozinho? Você não tem ninguém por você? Você não acredita que tem ninguém cuidando da sua vida? Alguém que se preocupa com os mínimos detalhes? E aí? O que você escolhe? Ficar de um lado para o outro, pensando nessas coisas tão pequenas? Ou agradecer pela manhã, porque tem um Deus cuidando da sua vida? A gente precisa entender quem nós somos nele. E quem você é nele? Eu escolho ser filha. Eu escolho ser filha de Deus. De ter alguém que está cuidando das minhas necessidades. Eu não preciso ficar correndo atrás dele para perguntar como vai ser, porque ele está cuidando de mim. E a gente fica
tão sobrecarregado com tantas coisas, com tantas preocupações, né? Porque, afinal de contas, os boletos não se pagam sozinhos. A casa não se arruma sozinha. A roupa não se lava sozinha. Então, a gente vai pegando essa responsabilidade e se colocando nesse lugar de quem tem que fazer tudo sozinho. Como pai e mãe que tem que fazer tudo sozinho. E você esquece de como é ser filho. E hoje o Senhor quer que eu te lembre, você precisa ser filho. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa agir como alguém que sabe que não está desamparado, porque tem um Deus que se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Ele se preocupa. Nós precisamos confiar, mas então a gente age como os pagãos que não confiam em nada, que não acreditam que tem um Deus, que conseguem tudo somente pelo seu esforço. Quem nunca ouviu alguém dizer, eu consegui tudo isso por causa do meu esforço, porque eu estudei, porque eu fui atrás, porque eu sou brabo? Mas você também pensa assim? Ou você acredita que tem um Deus cuidando da sua vida, do seu futuro e do seu amanhã? Existe um Deus que está no comando de todas as coisas. Existe um Deus que, se for necessário, Ele faz milagre acontecer para te abençoar. Nós precisamos nos colocar nessa posição de quem é filho de Deus, de quem acredita que tem um Pai celestial que cuida de nós. Então, não fica tão preocupado com essas coisas. E o Senhor não me trouxe aqui para brigar com você, não entenda isso. O Senhor me trouxe aqui para acalmar você, porque Ele te ama, sabe? E eu fico imaginando Deus olhando para nós. E às vezes eu penso, né? Eu devo ser como o Heitor. O Heitor tem 2 anos, aos olhos de Deus, que fico querendo as coisas fora do tempo, que fico querendo brincar com a faca sem saber usar a faca. Porque, às vezes, Deus não te deu o que você está pedindo, não é porque Ele é um pai ruim, é porque ainda não é o tempo. E a gente quer receber as coisas fora do tempo e fica, né, fazendo pirraça, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim. Ai, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ei, relaxa, o Senhor sabe do que você precisa. Se não aconteceu, não é o tempo. Se você está vivendo no deserto, é porque é por lá que você precisa passar primeiro. Confia, Ele é Pai. Ele é Pai e Ele sabe exatamente o que você precisa na hora que você precisa. Então, confia no Senhor. Ele te ama, por isso que Ele me trouxe aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque Ele te ama demais. Para te ver sofrendo com tantas coisas. Tão inquieto com tantas coisas. Mesmo sabendo que Ele é um Deus que te ama. Ele te ama. Ei, Jesus te ama. Ele te ama e Ele cuida de você. Assim como Ele cuida dos passarinhos, das aves no céu, assim como Ele cuida dos lírios dos campos, Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Mesmo que eu fique desesperada. Ele está cuidando. Meu desespero não adianta nada. Porque é Ele que tem o controle. É Ele que está cuidando e está no domínio de todas as coisas. E vamos lá. O versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E isso é incrível porque fala sobre relacionamento. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você se aproxima desse Deus, que é o dono do reino. E a confiança gerada nesse relacionamento te faz descansar. Né? Porque a gente lê aqui, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí você acha que se você vier para a igreja, servir ao Senhor, ó, tudo estalou o dedo, aconteceu. Não. Só que acontece que você não vai estar mais focado nas suas necessidades, nas suas preocupações. Você vai estar focado no Deus do reino. E essas preocupações que te acompanhavam, elas vão perdendo o espaço. Porque quem vai te preencher é a presença desse Deus maravilhoso. Porque quando a gente está cheio da presença dEle, cheio dEle, as preocupações não encontram lugar para entrar. Porque Ele
nos sustenta, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, a confiança que precisamos. Então, talvez o que está faltando na sua vida não é as coisas que você acha que estão faltando. O que está faltando é relacionamento. O que está faltando é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que está faltando. Lembra da inversão de coisas, colocando a inversão de prioridades? Talvez você está se enchendo de preocupações e esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você não vai estar tão focado, então vai acontecer na hora que você menos espera. Porque você não estava dando atenção para aquilo. Então, no tempo certo, Deus faz. Porque Ele está cuidando de você. O que você precisa é relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. As demais coisas Ele está cuidando, confia. Só confia no Senhor. E vamos para o último versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E aqui nos diz, né? Para a gente não se encher do amanhã, não ficarmos cheios de ansiedade, de preocupação com o amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. E sabe quem já conhece o seu amanhã? Sabe quem já sabe toda a história da sua vida? O Deus do reino, que você precisa buscar em primeiro lugar. Então, o último versículo, o versículo 34 te leva para o 33. Por quê? Não se preocupe com amanhã. Vai buscar o reino de Deus, que a cada dia o seu próprio mal. E fica tranquilo com o mal que vai vir amanhã, porque acontece, faz parte da vida. Mas Deus não te dá provações além do que você suporta. Então, fica tranquilo que o Deus que conhece o teu amanhã não vai deixar que nada que você não suporte aconteça. Porque antes que aconteça alguma coisa, Ele te fortalece primeiro. Porque o Deus da manhã é o Deus do hoje. O Deus do amanhã é o Deus do agora. E Ele já te dá força para você suportar aquilo que ainda há de vir. Então, tudo o que a gente precisa é descansar no Senhor. Tudo o que a gente precisa é entender quem nós somos, filhos de Deus. Tudo o que nós precisamos é colocar o nosso Pai como prioridade nas nossas vidas, para que a gente esteja tão cheio dEle que nada mais nos sufoque. Não vai ter espaço, porque você vai estar tão cheio de Deus que não vai ter lugar para preocupação e para coisas tão pequenas. Porque se você parar para pensar, você está preocupado com coisas que você não consegue controlar, que você não tem domínio nenhum. Então, por que ficar pensando nisso? Vai orar, irmãos. Dobra o seu joelho e fala com aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. Que na hora certa, Ele te direciona para agir. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então, se essa noite você se encontrou aqui, chegou aqui, tão preocupado, com tantos excessos, com tantas coisas perturbando a sua mente, eu quero que você saia nessa noite mais leve, acreditando que existe um Deus cuidando de você. E não é só um Deus, é um Pai celestial. O seu Pai celestial está cuidando de você e Ele sabe o que você precisa. A gente precisa adotar esse comportamento de filhos de Deus. E acontece também muitas vezes que, às vezes, você até confia no Senhor, você tem fé, eu sei que você tem. Porque o que te traz aqui hoje à noite, se não for a fé no Senhor Jesus, o que te faz assistir essa pregação, o que te faz assistir esse culto, se não for a fé no Senhor Jesus. Só que aí vem as investidas do inimigo, te fazendo duvidar daquilo que você sabe. Querendo te acusar, te dizer que você não tem fé, que você não acredita no Senhor, que você está desesperado porque você não tem confiança suficiente. Mas não deixa esse pensamento crescer, não, porque isso não vem de Deus. Repreende em nome de Jesus. Porque se você está aqui hoje, é porque você tem sim fé nesse Deus. E se você está ouvindo essa palavra e guardando no seu coração, é porque você tem fé nesse Deus. Não dá para entender como que alguém que não tem fé está aqui. É impossível. O que te traz aqui, o que te faz continuar, mesmo com tantas coisas, é a fé que você carrega. Então, não deixa o pensamento de que você não tem fé te dominar,
Porque você tem sim, porque você está aqui. Quando o pensamento vier, você fala, ô diabo, eu tenho fé sim, porque eu estou servindo ao meu Deus. Isso não é verdade. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, porque eu continuo firme servindo ao meu Deus. E que a gente saia com essa certeza de que temos fé sim para suportar todas as provações, todas as dificuldades e para superar todas as preocupações. E eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente estar orando e agradecendo a Deus por essa palavra, pelo cuidado dele conosco. E já tem um tempinho que o Espírito Santo, toda vez que eu estou orando, ele me faz lembrar de um trechinho de um versículo que fala assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me os pensamentos, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem até um louvor também, eu lembro do louvor, né? Por isso que eu decorei. É o Salmo 139, eu acho que versículo 23 e 24, se eu não me engano. E isso me faz entender o seguinte: o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como andam os seus pensamentos. E Ele tem poder para te guiar pelo caminho eterno. Então, que o Senhor, Ele te mostre qual é o caminho eterno. E essa noite, o Senhor, Ele quer te mostrar o caminho eterno, que é um caminho que você pode passar mais tranquilo. Você não precisa sofrer tanto. O Senhor, Ele quer te guiar nessa noite. Então, deixa o Espírito Santo te conduzir para esse lugar, para esse caminho eterno. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou conosco. E, Deus, nós te suplicamos aqui, não nos deixa sair da mesma maneira. Quem chegou aqui ou quem está escutando essa pregação e está cheio de preocupações, de ansiedade da vida, Pai. Pai, que essa pessoa possa descansar em Ti, com a certeza de que não tem somente um Deus que cuida dele ou dela, mas sim um Pai celestial, que sabe o que cada um de nós precisa e que no exato momento, no tempo certo, porque o Senhor é perfeito, tudo vai acontecer. Nos leva pelo caminho, Senhor Deus, eterno de salvação, Pai. Nos conduz a este lugar, Senhor Jesus. Se por algum motivo, por alguma preocupação, por tantas coisas a gente se desviou dele, Senhor, que a gente possa nos consertar. Que o Espírito Santo possa nos direcionar nessa noite. E que a gente seja cheio do Teu Espírito Santo para ser conduzido por Ti, Senhor. Que nós estejamos tão cheios de Ti que não tenha lugar para mais nada, Pai. Cuida do coração de cada um de nós. Agora estamos no finalzinho do ano, Senhor. Mas que essas preocupações da vida não nos invadam. Mas sim a gratidão de saber que temos o Deus cuidando de tudo. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Continua nos guiando e nos direcionando. E nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.